Recentemente, com as chuvas e o vento sul desse ano de 2019, no mês de julho, houve grande processo de erosão marinha provocado por uma ressaca quase sem precedentes aqui no litoral capixaba. E para falar sobre esse assunto, nós viemos aqui conversar com um engenheiro oceânico, José Carlos Guimarães, que já participou de várias obras aqui no estado do Espírito Santo, inclusive da Porto do Tubarão. Doutor José Carlos, como que a gente pode identificar esse fenômeno que aconteceu? Bom, esses problemas de erosão costeira, eles são constantes, é um fenômeno antigo. As praias estão num processo de erosão ao longo do litoral brasileiro devido a vários fenômenos de elevação do nível do mar, grandes ressacas, etc. Essa tempestade que teve agora, ela me chama a atenção porque a duração dela, não só as alturas de onda, grandes ondas que ocorreram aqui no nosso estado, mas normalmente essas frentes frias, essas ressacas duram de 3 a 5 dias. E nós observamos que esta última durou mais de uma semana. Então isso provocou grandes erosões ao longo do litoral do nosso estado. Certo. Aqui no caso, por exemplo, de Meaípe, que ficou bastante conhecido, inclusive próximo na estrada, próximo a Meaípe, houve desabamento de um trecho e levou até um veículo que estava sobre a estrada. O que a gente observa é que a ocupação do litoral ela tem sido feita de forma bastante desordenada, tá? Não há assim um plano de ocupação do litoral que procure respeitar essa incidência de onda, a faixa de domínio, né, do espraiamento das ondas, e começa a ocorrer esse tipo de problema, quer dizer. E, além disso, é o que eu falei, a elevação do nível do mar também, ela tem provocado assim, um aumento dessa incidência assim, da faixa de espraiamento das ondas. Isso vem gradativamente provocando uma erosão e essas medidas têm que ser tomadas logo que esse processo se inicia. Então, o que ocorre é que esses processos já são conhecidos, alguns locais já vêm ocorrendo há muitos anos, e as medidas que devem ser tomadas não são tomadas. Não têm sido tomadas medidas preventivas e acaba sendo de última hora esse assodamento que acabam jogando pedras para conter a erosão, preocupados com os bens que são ameaçados. É natural, quer dizer, essas medidas geralmente são feitas individualmente pelos próprios proprietários das casas, dos seus locais, pelos municípios, etc. Mas não há assim, um plano assim, com base em projetos de engenharia costeira que realmente possam preservar isso. O problema é que depois que essa erosão chega a um determinado nível, as obras são muito caras mesmo, são obras muito caras, e não há recurso suficiente para fazer essas obras todas. Em determinados locais, às vezes é melhor até tirar a população do que fazer obras gigantes, caras. Mas tudo isso tem que ser estudado. O que eu tenho notado é que essas obras são feitas de forma assodada, sem projeto de engenharia, e é só para corrigir naquele momento. São obras... E a eficiência disso? Eficiência nenhuma, praticamente. Nós estamos notando aí, por exemplo, o caso de Meaípe, você citou, já foram feitas várias obras lá tentando conter esse processo erosivo. O mar está levando as pedras? O mar vai levar as pedras constantemente. Essa forma de jogar pedra de qualquer maneira ao longo do litoral, essa é a pior decisão que se pode tomar num problema desse. Eu acho. Por quê, hein? Porque realmente ela tem que ser estudado a direção de incidência da onda, o tipo de solução mais adequado para aquele local. E uma solução para um local não quer dizer que se aplique em outro local, porque as condições físicas oceanográficas de cada local é diferente de outros locais. Quais os embasamentos que têm que ser tomados para a elaboração de um projeto como esse? O que se tem que conhecer? Primeiro tem que se fazer uma batimetria da região para ver como é que estão os perfis de praia, como é que está a linha de costa, em que posição ela está. Fazer uma análise de variação de maré neste local, análise de incidência de ondas, de vento, análise dos sedimentos que tem a praia, identificar jazidas que tenham características semelhantes a essa praia e desenvolver um projeto que dê garantia de que essa situação vai ser resolvida. No caso de Camburi, quem acompanhou o processo de erosão de Camburi sabe quantas medidas foram tomadas, mais de 5 ou 10 medidas foram tomadas ao longo do tempo.
E essas medidas todas acabaram dando errado e fazendo com que os investimentos públicos fossem elevados, a construção de gabiões, muretas, jogar pedra, uma série de medidas. E o que realmente foi esse projeto, que o senhor participou também, de conter a erosão de Camburi? Esse projeto eu participei quando eu estava no Instituto Nacional de Pesquisa Hidroviária, o INPH, mas você falou muito bem, antes do INPH desenvolver o projeto, a prefeitura tinha lançado gabiões, tinha lançado pedras e etc, e não deu certo, por isso que recorreu ao INPH. A obra de Camburi é um marco na engenharia costeira nacional, é reconhecido mundialmente, é uma obra que realmente deu certo. Foram feitos 2 grandes espigões no início, depois um aterro hidráulico que foi feito ali, e com o decorrer do tempo foi monitorada a praia, que é um fato importante monitorar uma obra dessa, e foi sentida a necessidade de fazer mais um 3º espigão, que é aquele espigão menor mais ao norte. Para que servem os espigões? Esse espigão é para conter a fuga da areia, para manter como fosse um compartimento fechado e não deixar a areia fugir, não deixar a areia embora. Esses 3 espigões feitos, esse aterro hidráulico feito, houve um complemento do aterro e nunca mais fez nada. Camburi é uma obra que está ali já há 40 anos, a última intervenção já deve ter uns 20 anos aí, e resolveu definitivamente esse problema ali em Camburi. Ok, a gente espera que se encontrem soluções semelhantes, né? Mas para isso o que é necessário? Soluções tem, para cada local tem uma solução. Claro que Camburi é uma obra grande, tá, como foi Marataízes e outras obras aqui no estado, e tem obras menores, como Curva da Jurema, Manguinhos e etc., que precisam ser recompostos, são obras mais baratas, etc. Mas é muito importante que o administrador público entenda que precisa desenvolver projeto específico para cada local e implantar esse projeto a tempo hábil. Ok, muito obrigado. Fiquem conosco, TV Ambiental, perto de você. Voltamos agora à entrevista com o engenheiro oceânico José Carlos Guimarães, falando sobre a erosão no litoral capixaba. Então, José Carlos, o caso específico de Ponta da Fruta, que já teve várias intervenções, já houveram obras e que elas foram levadas pela praia, inclusive saíram várias das construções que estavam ali próximo à praia. No caso de Ponta da Fruta, é uma erosão que já vem há mais de uma década, vem se agravando. Houve algumas intervenções pontuais feitas pelos próprios proprietários, etc. Acredito que a Prefeitura de Vila Velha parece que também fez pequenas intervenções. Isso não resolveu e nem vai resolver. É necessário que se estude ali mesmo, se faça um projeto de contenção da erosão. Não é uma obra barata, dado o grau que chegou. O problema de obras costeiras dessa natureza é que, se não faz no tempo adequado, se deixa passar um tempo longo, essas obras, o custo dela cresce progressivamente com o tempo. E chega a um ponto que é muito dinheiro que precisa gastar lá. Então, Ponta da Fruta é uma praia que está fadada a ser destruída mesmo, todas aquelas casas, caso o poder público não faça uma intervenção forte e eficaz ali. Um fenômeno que se observa é que todas essas áreas que têm erosões violentas são áreas que já têm um calçadão, que já fizeram uma urbanização muito próxima ao mar e às vezes ocupações próximas ao mar. Isso não é um problema de planejamento do solo, uma questão ambiental de se observar que em determinados períodos do ano a praia fica mais distante, há um engordamento da praia e outro período do ano há uma erosão dessa praia. É claro, você está correto. Nós não temos no Brasil assim uma ocupação ordenada, né, do espaço marítimo ali, do espaço costeiro. O que se nota é uma ocupação desordenada. Eu falei isso no início da nossa entrevista. No Brasil não existe nenhuma legislação específica sobre essa ocupação, sobre essa distância que tem que se manter da linha de pré-mar, etc. Existe algumas portaria, alguma legislação de 300 metros de restinga. De 33 até 300 metros, mais questão de terreno de marinha, proteger restingas, proteger falésias, proteger dunas, etc. Mas quanto à ocupação urbana, né, tem sido feito de forma desordenada. Não há esse trabalho por parte do poder público, nem municipal, nem estadual, nem federal.
uma coisa efetiva. Isso, claro, além dos efeitos naturais, como eu falei, de a incidência de onda, a elevação do nível do mar, a ação antrópica do homem, ela é uma das causas principais da erosão, de sofrer a erosão costeira. Eles ocupam, a faixa litorânea é ocupada de uma forma totalmente irresponsável, desculpe esse adjetivo, irresponsável e desordenado totalmente. A pessoa passa, não imagina o que pode ocorrer com ela, e depois ficam seus bens danificados, e o próprio poder público faz rodovias em lugares onde não deveria fazer. Essa é a verdade. É o caso daquele trecho ali que caiu, né? É evidente, porque em períodos de inverno, por exemplo, essas tempestades como deu agora, elas retiram milhares de toneladas de areia das praias, do litoral, e provocam grandes erosões. No período de verão, existe uma reposição dessa areia. Quando essa reposição ela equivale a essa retirada, então essa região está em equilíbrio, vamos dizer, não há um desbalanceamento no suprimento de areia, de material. Mas o que se nota é que no nosso litoral do Espírito Santo, especificamente, e outros, no Nordeste, eu conheço o Brasil todo isso, então há um desbalanceamento, há uma perda maior do que um suprimento de areia. Daí porque a erosão está crescendo e a linha de costa está procurando se acomodar em uma outra posição que não é aquela que a gente via há alguns anos atrás. Ok, muito obrigado, doutor Zé Carlos Guimarães, pelas suas informações, que o senhor já teve, inclusive, em outros programas da TV Ambiental anteriormente, advertindo sobre pontos que hoje estão em processo de erosão. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Muito obrigado, Almir, você sempre assim, bem-vindo, e estamos sempre à disposição de tentar ajudar a nossa comunidade. Muito obrigado a todos.